Bem-vindos ao meu tênis de corrida. Meu amigo Silvio está aqui, vocês já viram ele em uma outra entrevista. E o que acontece? Ele acabou de adquirir o Onemix 2.0 Pluma. Então um tênis com placa de carbono, que é esse aqui, vamos lá. Dá uma viradinha aí, Silvão. Opa, aí para mostrar pra galera. E foi um tênis que eu fiz review, a galera estava muito curiosa sobre esse tênis. E aí, no review, eu dou a minha opinião, né? O meu feedback baseado naquilo que eu sinto. E agora eu trago para vocês a opinião de uma outra pessoa, o que ele achou do tênis. Foi a estreia, o primeiro treino dele com esse tênis. Então é a estreia do tênis. Então ele vai dar a impressão dele para vocês verem. Tem um parâmetro a mais, né? Uma opinião a mais, que é sempre importante. Porque, no caso, eu acabo monopolizando a situação, porque é a minha opinião sobre o tênis e ponto. Né? Eu posso, em algum momento, me equivocar. Ter uma impressão errada ou precipitada de alguma coisa. Então ele vai dar a opinião dele, vai dar um reviewzinho aqui rapidinho pra gente do que ele achou dessa primeira impressão dele nesse primeiro treino. Ele fez um primeiro treino, já mandou 12 km com o tênis ficou muito bom. Teve alguma machucado, pegou em algum lugar? Não pegou em lugar nenhum, é como se tivesse no pé, quer dizer, bem confortável. Então vamos lá, primeira coisa, você gostou do conforto do tênis? Muito confortável. Não machucou, cabedal, ventilado, airado? Perfeito. Nessa parte esquentou o pé? Não, nada. Então, peraí, então vocês estão vendo que o cabedal do tênis é bem confortável, bem legal. Nesse tênis de 12 km, você pegou descidas, você pegou subidas, você correu no plano. Eu conheço o percurso que ele fez, tá, gente? E aí, como é que ele se comportou em cada topografia dessa? Na subida, na descida, no plano? O que você achou do comportamento dele? Muito bom, no modo geral, muito bom. Ele tem assim ele parece que ele te impulsiona, né? Sim. E em todos os lugares. É claro que na subida você tem que mudar passado e tal, mas assim, principalmente no plano e na descida você sente que ele te joga, ele responde muito bem, né? Foi algo assim que 10 anos de corrida praticamente eu nunca tinha experimentado um tênis assim. Que é o teu primeiro tênis de placa, sim, né? Só para confirmar, pessoal, o primeiro tênis de placa dele, tá? Então, é isso, ele respondeu muito bem, subida, plano, muito bem, respondeu muito bem. E aquele momento, quando a primeira vez você calçou ele, né, que você sentiu ele no pé, qual foi aquela sensação só de caminhar, sem correr ainda, só já dá uma diferença quando você compara com um tênis comum? Sim, uma diferença total, uma diferença absurda de um tênis comum. Você coloca no pé e você já sente que ele é diferente, né, que ele te impulsiona. Dá aquele up e te joga pra frente, né? No começo do seu treino hoje, né? Você fez um treino de 12 km, eu vi só o final do treino dele. Eu não posso treinar porque eu tô com a perna machucada. A ideia era treinar, eu trazer o meu Onemix também, a gente treinar junto, mas como eu tô com a perna machucada não deu certo. Você teve que até que segurar o peso, tá falando pra mim, você teve que segurar um pouco o peso porque ele começa a te empurrar demais. E aí que acontece, pessoal, é o seguinte, o tênis te joga muito pra frente, você começa a correr muito e às vezes vai faltar o cardio respiratório, né? Porque às vezes aí, a musculatura vai aguentar tal, mas você começa a embalar e daqui a pouco o fôlego já começa a dar aquela sentida e aí pode te quebrar por causa disso, porque o tênis te impulsiona demais, né? Foi o que aconteceu na saída aqui, é meio que descida, né? Eu tive que dar aquela segurada porque eu vi que estava mais rápido que meus treinos comuns, né? Dito isso, no final você deu um tiro, né? Você deu um tiro. E nesse finalzinho que eu vi ele acompanhei dando tiro, tá, pessoal? E aí nesse finalzinho, o que você sentiu? Você conseguiu dar um tiro rápido pra caramba depois de 11 km, né? Pra completar o quilômetro 12, né? Depois de 11,700 eu dei um tiro de 300. Depois desse tiro, como é que você se sentiu, cara? Muito bem. Na hora que você tá dando tiro ali foi de boa, não tava tão fatigado. Você percebeu que o tênis te ajudou a ter essa economia de energia, né? Sim, mas ele pra facilitar esse tiro no final. Conforme você corre mais rápido, parece que te funciona mais ainda, né? Ele te ajuda, assim, mais ainda, te funciona mais ainda. Pessoal, eu tava acompanhando ele, né, eu tava com o veículo elétrico aqui pra poder acompanhar, o cara no final deu um tiro de 20 por hora praticamente. Ele ficou ali oscilou entre 17 e 20 km por hora, né? E depois de 11 km, pra quem não é um corredor profissional, é um corredor amador, é muita coisa, convenhamos, né? Uma coisa assim bem bacana. E depois do treino, agora que você está sentado aqui, a gente está conversando, você está sentindo a tua fadiga por conta de um treino de 12 km? Você acha que você está mais cansado? Você acha que está menos cansado que se tivesse usado um outro tênis? Detalhe, ele fez um ritmo mais forte do que ele estava acostumado nos últimos treinos dele, tá? Sim, eu sinto que eu estou menos cansado do que eu estaria com o tênis que eu treino normalmente, né? E tipo, uma outra coisa importante, a questão da tua, às vezes o tênis de placa, tá? Eu já disse isso em alguns outros reviews, o tênis de placa, às vezes ele te força um pouco a panturrilha. Então tem tênis que força e tem tênis que não força tanto a panturrilha, tá? Por exemplo, a gente vê logo no começo do lançamento do Alpha Fly, a galera reclamou muito
que forçava muito a panturrilha, então você tem que estar com a panturrilha muito em dia. Eu no meu review, eu falei que esse tênis, para um tênis de placa, é interessante o conforto que ele te dá, porque ele não te força a panturrilha também, então a panturrilha é confortável. E mais, por exemplo, que eu fiz um comparativo entre os dois, ele te exige mais a panturrilha. Aí a pergunta para você, teu primeiro treino, né, no Tamador 12, caindo com ele, o tênis foi super confortável, a tua panturrilha, cara, você sentiu alguma coisa de forçar mais a panturrilha ou não? Não. Senti até a perna mais leve agora no final do treino. Fiquei menos cansado do que um treino com um tênis comum. Maravilha. E uma outra coisa, eu disse pra vocês que eu corro meia maratona, o Silvio já fez até maratona, tá? Você daria assim, você ia perguntar, dá pra tirar uma meia maratona com esse tênis assim, suave, gostosa? Efetivamente. Dá pra correr tranquilo uma meia maratona? Naquele pace, tirar uma meia maratona, falando sério. Legal, mais confortável, talvez não chegar tão desgastado ao final dos 21 km, né? Tirei 12 aqui hoje, né? Seria mais 9, daria pra tirar. Daria pra tirar, você acha que daria pra tirar tranquilamente? Bom, o tênis é bonito, como vocês viram, a cor dele que ele comprou é diferente do meu, o deles é um preto, dourado, branco. Eu gostei bastante também da cor do tênis dele, muito bonito, né? E, bom, no apanhado geral, você indicaria esse tênis para quem quer um tênis de placa, né? A gente tá falando de um tênis de placa, que a gente também convenhamos, o Silvio está ciente disso, que não é um tênis que você vai usar no treino do dia a dia, é um tênis só para prova, né? Ele fez esse treino hoje porque ele está estreando o tênis, mas como ele disse, você vai usar só em provas, né? A tua pretensão é essa, né? E talvez um simuladão para uma prova, né? Uma preparação para uma prova também daria para usar. É bom, você tem que usar um pouquinho assim para pelo menos fazer 1 ou 2 treinos com o tênis para poder conhecer o tênis, né? Saber até onde você aguenta usar ele, se pode machucar o pé, esse tipo de coisa. Foi o que ele fez, tá, gente? Bom, dito tudo que você conheceu o tênis hoje, para quem já tem um tênis de placa ou para quem está pensando em comprar um tênis de placa, o que você diria? Você recomenda esse tênis? Sim, recomendo. Recomendaria sim, principalmente para a pessoa que quer conhecer um tênis de placa. Eu acho que é um tênis. É um bom, pelo menos para quem está começando a usar um tênis de placa, você acha que seria uma boa opção? Com certeza. O custo-benefício dele também você acha interessante? Muito bom. Valor acessível até, né? Com tênis de placa, tênis de né? placa, então. Principalmente com tênis de placa. Né? É porque, gente, esse tênis aqui gira em torno mais ou menos de R$500, tá? Para um tênis de placa, para um tênis, o valor de R$500 é um preço caro, mas para um tênis de placa, na minha opinião, eu acho que na sua também, é um preço, assim, considerado barato, já que a gente começa aqui no Brasil com as marcas mais tradicionais, com tênis a partir de 1.000 e tralalá. Né? Então aqui você economizou, pelo menos, se comparar talvez com tênis mais barato de placa, aí pelo menos uns de 800 a R$1.000 mais ou menos, tá? Depende do tênis que ele está falando. Mas foi mais ou menos que você economizou. E não, pelo jeito não deixou, embora o primeiro contato dele, eu já tive contato com outros tênis de placa, tá? Não deixa muito a desejar. Ele é um tênis, assim, muito confortável, comparado com alguns outros tênis de placa, um pouco menos responsivo, mas ainda quando você compara com um tênis comum, ele é uma bala, mas é um foguete. Ele é muito bom. Esse tênis, assim, como eu digo, a título de custo-benefício para um tênis de placa, esse tênis aqui é o tênis que você tem que comprar. Né? Beleza, Silvio? Beleza. Alguma outra coisa que você queira acrescentar? Alguma outra coisa, uma coisa que eu não perguntei? Algum mais detalhe para a galera conhecer? Não, a impressão é ótima, eu recomendo quem quiser conhecer um tênis de placa, realmente, acho que para começar, seria um excelente dia. Beleza, então galera, então é isso, vocês conheceram então a opinião de uma outra pessoa que já está usando o Onemix 2.0, né, o Pluma 2.0, um tênis com placa de carbono chinês, que é uma ótima pedida para quem está começando a usar tênis com placa de carbono, deseja conhecer o tênis com placa de carbono, né, num preço bem acessível. Silvio, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista, dá esse feedback que eu acho que é muito importante para todo mundo que está assistindo a gente, tá? Beleza, irmão, valeu, cara, obrigadão.